divinamente inspirada, né? E ela é única e suficiente verdade para nos conduzir, né? Os seus ensinamentos são o próprio Deus em que os inspiraram. Os seus temas centrais são direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus, um Deus absoluto, com verdades absolutas. Então, por isso, irmãos, precisa nós termos essa pequena introdução para nós entrarmos em si no tema. Porque como o nosso irmão comenta aí, e ele tem razão, para quem defende um falso ensino, ou seja, uma heresia, ele tem como uma verdade absoluta, porque ele defende aquilo. Da mesma maneira que eu, como cristão, creio na minha verdade, na verdade que não é minha, basicamente, mas que é a Bíblia Sagrada, que é o Deus absoluto, quem soprou na mente dos aproximadamente 40 autores bíblicos, né? Inspirado por Deus, eles escreveram, e nós cremos que a inspiração é divina, é de Deus, um Deus absoluto com verdades absolutas. E por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, no mundo em que o relativismo tem crescido, em que não existe uma verdade absoluta, e que o ceticismo, né, o ateísmo tem crescido, a descrença tem crescido, nós somos considerados como é que eu posso dizer? Como autoritativos, querendo empurrar a goela abaixo uma verdade absoluta na mente das pessoas, para alguns. Mas eu quero dizer que, como nós cremos, nós cristãos, que a Bíblia Sagrada ela tem sim verdades e princípios absolutos. Por isso que nós não acreditamos no que não está nela. Então, o que não está nela como verdade para ser seguido é o que nós consideramos como erro, como um falso ensino. Porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Ela é inspirada por Deus, ela é autossuficiente, né? Então, ela é esse único livro que é a nossa regra de fé e prática que nos conduz à salvação, e ela é suficiente, não precisa de mais nada além da revelação escrita, além da revelação da Bíblia Sagrada, para que o homem possa conhecer o plano da salvação e então conhecer as verdades e o plano de Deus para a sua vida. Pois bem, bem explicado, o assunto foi bom, a explicação eu creio que ficou bem entendida, né? Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa, meu pastor. O que uma heresia pode causar, meu pastor Jonas? O que uma heresia pode causar na vida do ser humano, meu pastor? Bom, diácono, reforçando aqui que uma heresia não é basicamente todo e qualquer ensino, né? Sim. Nós podemos considerar heresia algo que vai além do escrito bíblico ou que não está no escrito bíblico, ou que não está na Bíblia Sagrada, ou que a Bíblia Sagrada não defende como verdade, né? Nós temos aí um comentário, né, do irmão Nonato, você pode até ler ele aí, irmão Gildo. Sim. A Bíblia é a Mãe, mãe das heresias. Opa, é isso? Não pode porque ela tenha heresias, mas porque pego texto isolado e crio uma heresia. Bom, Eita Deus. eu pedi para você ler o comentário dele Sim, porque ele já basicamente tem a ver com a responde. pergunta, Isso, né? verdade. A pergunta como é, irmão Gildo, a pergunta? A pergunta é o que uma heresia pode causar, né? Pronto. Então, um falso ensino, uma verdade distorcida, por exemplo, como nosso irmão comentou, que a Bíblia é a mãe das heresias, isso é verdadeiro. Mas não que ela tenha heresia, como ele ratifica aí no final. Não que ela tenha a heresia em si, mas porque as pessoas distorcem as verdades bíblicas, pegando textos isolados para se fundamentar uma doutrina, né? Ou para Verdade. se fundamentar uma crença, né? Então, irmãos, se você pegar um texto isolado e não levar em consideração o seu contexto, né? Não ter o cuidado de ler o que
o capítulo inteiro quer dizer, ou que o capítulo anterior quer dizer, ou pelo menos os 5 versículos anteriores, 5 posteriores, você vai causar isso que muito nós vemos. Verdades distorcidas, irmão Gil. Verdade, pastor. É algo que soa como uma verdade para os desatentos, né? Para os que não fazem como os bereanos. Os bereanos foi elogiado por Paulo, porque quando ele pregava sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Jesus Cristo, os bereanos iam confirmar nas escrituras se aquilo mesmo era verdade. Então só tem crescido, a heresia só tem feito muitos discípulos, as heresias, né? Não digo, é no plural, porque são muitas. As heresias e os falsos mestres e os falsos ensinos têm ganhado espaço no meio do povo cristão por conta disso, da falta da prática bereana nas igrejas ou no meio do povo de Deus. Porque se todos nós examinássemos as escrituras e para ver se aquilo que está sendo pregado é de fato verdade bíblica, se é de fato está na Bíblia Sagrada, nós seríamos bem-aventurados, nós seríamos como os bereanos, que foram elogiados por Paulo. Então, a Bíblia, ela não contém heresia em si, como nosso irmão bem comentou, mas muitos têm distorcido, como no texto aqui diz, olha, o texto de Apocalipse. Cadê? Tá aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também os falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, encobertamente introduzirão essas heresias, esses falsos ensinos, né? Que vêm com aparência de verdade, vêm como uma nova revelação, ou vêm como um novo ensinamento. E você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque lá no verso 3 ele vai dizer qual a intenção deles, desses falsos ensinos. Olha aqui, a intenção dele é fazer negócio com palavras fingidas, né? Que está no verso 3. Então, muitos têm interesse próprio por trás desses falsos ensinos. Como lá aqui no tempo do apóstolo, estava acontecendo, né? De pessoas, ele ter que fazer essa advertência, porque já existia falsos ensinos, existia os judaizantes, existia os saduceus, né, que não criam na ressurreição. Tanto o apóstolo Paulo enfrentou isso, quanto os demais discípulos. Já existiam esses falsos ensinos, né, e foram enfrentados com coragem pelos apóstolos, foram enfrentados pelos discípulos de Cristo, porque isso causa destruição, né? A pergunta, o que pode causar uma heresia, né, irmão Júlio? Isso causa uma destruição do corpo de Cristo, divisão, causa até pessoas sinceras na fé, elas passam a ser enganadas, pessoas que têm sinceridade, mas que muitas vezes faltam conhecimento, elas são enganadas, são ludibriadas e muitas das vezes racham a igreja, causam uma divisão no corpo de Cristo. Muitos ministérios aí por aí são criados com base numa heresia, numa nova revelação, ou então numa divisão de uma igreja. Então temos que ver a história dessa igreja. Eu não estou dizendo que não existem igrejas sérias, não é isso. Mas eu estou dizendo que existem muitos por aí que veem uma forma de se beneficiar ou de fazer negócio com a vida e a fé das pessoas. E não estou preocupado, muitas das vezes, com a salvação de ninguém, mas simplesmente encher o bolso ou de lucrar com fantasias, com espetáculos diante de um povo leigo que não leem a Bíblia, que perderam a prática dos bereanos. Um povo que é enganado
por falta de conhecimento. O que é que a palavra de Deus diz? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, isso acontece. Uma heresia ou um falso ensino, para a gente não estar sendo aqui com a linguagem repetitiva, mas um falso ensino, uma falsa doutrina, ela ganha espaço na vida daqueles crentes, até muitas vezes sinceros, mas que não tiveram ou uma revelação da palavra de Deus, a iluminação, né, da palavra de Deus, que a doutrina desceu para o seu coração, você creu ou não ou então foram ensinados desde o seu início na fé, naquele falso ensino. Acontece, muitos cristãos são sinceros no seu proceder, são sinceros na sua devoção, na sua vida cristã, mas estão presos a falsos ensinos que eles receberam no início da sua conversão. Existe muito isso, e eu não vou apontar aqui denominação A, denominação B, seita A, seita B, nem vou estar falando aqui de igrejas, mas cada um examine as escrituras e veja o que é coerente. Se a Bíblia é simples no seu total, não é que não tenha textos difíceis, tem, mas a Bíblia ela é fácil de entender. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus revela aos pequeninos, né? Deus revela aos seus pequeninos e oculta às vezes os sábios e entendidos, porque não precisam muitas das vezes de ser um expert em interpretação ou um expert em exegese, né, para entender as verdades bíblicas. A linguagem é simples, a pregação de Jesus era simples, pregava para agricultores, para pessoas simples e humildes, e eles entendiam a verdade de Deus. A vocês era dado a conhecer os mistérios de Deus. Olha aí. A vocês é dado a conhecer os mistérios de Deus. Então, o que é que uma heresia pode causar? Um falso ensino pode causar destruição individual. A pessoa pode achar que não precisa mais congregar, porque existe uma heresia que não precisa mais congregar. O cara pode achar que pode começar, um cara que às vezes era sincero, começa a se embelezar por uma falsa doutrina aí, que ele deixa de crer naquilo que um dia ele aceitou como verdade. Por exemplo, em várias áreas, mas vamos lá, dizimista, deixa de ser, porque fica ouvindo coisas na internet. O cara às vezes era um ótimo obreiro, era um fiel obreiro, fazia com dedicação as coisas na obra de Deus. Aí começa a ver doutrinas ou ensinos distorcidos da palavra de Deus e acaba dando ouvidos e depois deixa se apostata da fé. Vem a apostasia no seu coração, vem a apostasia, e quando a gente pensa que não, o camarada tá lá, caído, ou se apostatou, né, da fé, renunciou o que um dia ele recebeu, né, da parte de Deus. Verdade, eu já ouvi falar sobre uma família inteira que um membro conseguiu colocar na cabeça que não era necessário dizimar. Isso acontece não somente com a questão do dízimo, mas em outras verdades. Por exemplo, eu tenho pessoas que saem de uma igreja cristã, sincera, para ir para uma seita que não acredita nem que Jesus é Deus. Verdade. Por exemplo. Para ir para um canto que diz que Jesus é um ser criado. E olha aqui o que é que uma heresia, ela tem principal característica: diminuir a divindade de Cristo. Verdade. Olha o que ele diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha aqui que texto forte, né? Negarão o Senhor que os resgatou. Uma heresia, ela tem principal característica não somente distorcer a verdade bíblica, mas diminuir a pessoa de Cristo. Verdade, pastor.
diminuir ele, tornar ele como um ser criado. Nós sabemos que ele é plenamente Deus. João se preocupa em dizer isso. No início era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Por meio dele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é divinamente Deus, plenamente Deus. Então, você se identifica também com heresia aí. Quando diminui o ser de Cristo, quando diminui a divindade de Cristo, caia fora, meu irmão. Só existe um caminho, uma verdade, que leva à salvação, que leva a Deus, e é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se não tem Cristo, furada, meu irmão. Verdade. Heresia, falso ensino. Fuja disso. Né? Então, muitos deixam dar ouvido a ensinamentos errados. Que é pessoas que distorcem a seu bel prazer a palavra de Deus, a ponto de, às vezes, ter interesses próprios por trás, e pessoas sinceras são enganadas. Pessoas que são sinceras, mas perderam a prática dos bereanos, de examinar as escrituras. Ou até mesmo pessoas, que eu posso dizer, de um grau de instrução menor, né? E que são levadas pela tradição. As tradições, né? Que muitos aí abraçam como verdade acima das Sagradas Escrituras, acima da Bíblia Sagrada. As tradições que são aí proclamadas aí. Glória a Deus. Você que chegou agora, você está no Que a Bíblia Diz. Hoje estamos falando sobre como identificar uma heresia, né? Pastor, eu creio que não tem, mas eu vou ter que fazer essa pergunta porque aqui, como é um programa de esclarecer, de tirar dúvida, eu vou fazer sempre. A heresia na Bíblia, pastor Jonas? Antes de você responder, eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que estão conectados, a irmã Marinês Alves, como você já falou. Ela está lá em Cuiabá, é da IAP Bosque da Saúde. Está em Cuiabá, no Mato Grosso. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo. Nosso querido irmão Nonato, como você já falou. A paz do Senhor Jesus. Diácono Stanislau também está conectado com a gente. Nossa irmã Francisca Antônia também está conectado. José Almeida, conectado com a gente. E Moura Edvius, que é a nossa querida irmã Raquel, também conectado com a gente. Então, pastor Jonas, há heresia na Bíblia? Bom, como bem foi comentado aí, e é uma frase que é dita aí por estudiosos da Bíblia, né? Que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Nós sabemos que uma heresia é um falso ensino, né? A heresia é um ensinamento falso. E nós sabemos que a Bíblia é a verdade de Deus. E para nós cristãos é uma verdade absoluta. Embora o relativismo pregue que não exista uma verdade absoluta. Mas nós cristãos temos a Bíblia como verdade absoluta. E ela sendo verdade e uma verdade incontestável, para nós, nós não podemos dizer que existem falsos ensinos nela. Ou uma heresia na Bíblia Sagrada. Apesar de que muitos a usam de maneira errada e distorcem o que a Bíblia distorcem as verdades bíblicas, fazendo ela dizer o que não diz. Tá entendendo, irmão Jesus? Uhum. Ou então proibindo o que ela não proibiu, ou liberando o que ela não liberou. Pegando texto isolado, como comentou o nosso irmão, um texto isolado, querendo negar, ou liberar, ou proibir, ou fazer a Bíblia dizer o que ela não diz, o que ela não defende como verdade, apenas porque pegou um texto isolado, né? Nós temos exemplos de falas na internet ou em algum lugar, que se você pegar somente aquilo, você fica assustado. Opa, o camarada falou isso mesmo? É verdade. Uhum. Mas você for ver todo o contexto, né? Você for ver uma entrevista, por exemplo, na íntegra, o camarada às vezes não falou aquilo. Mas foi distorcido porque alguém pegou só o trechinho, né, que ele falou e diz, olha, ele está defendendo isso, está defendendo aquilo. E às vezes não acontece. Você cria uma doutrina assim, pastor? A maioria das doutrinas, doutrina herege?
As Crédito doutrinas é heréticas falso? são criadas, grande maioria, em textos isolados. Meio versículo? Não, um versículo inteiro mesmo. Inteiro? Não precisa ser meu, não, inteiro. Só solto no meio. Mas um versículo solto que muitas vezes o camarada não levou em consideração o seu contexto. Se alguém lembrar de um exemplo aí, pode citar. Um exemplo de um versículo que, se você for ler isolado, vai parecer que a Bíblia está defendendo aquilo. Mas uma doutrina, ela se fundamenta em vários versículos e que são confirmados através do Novo e Antigo Testamento. Por exemplo, a doutrina da triunidade divina. Nós vemos várias vezes Deus se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que eles são três pessoas, mas que dividem a mesma essência, que são os seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência. Todos dividem a essência de Deus. Nós vimos vários textos no Antigo quanto no Novo Testamento que confirmam essa verdade. Vamos lá na vigência dos mandamentos. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós vemos isso no Novo, Jesus defendendo, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Nós vemos outra doutrina, doutrinas fundamentais do cristianismo. Oração, instituição dos sacramentos da igreja, que são as cerimônias que ainda nós observamos e o porquê não observamos outras. Então, tudo isso são ensinos que nós tomamos como regra de fé e prática, mas que são confirmados não só por um texto, mas sim por várias passagens que levam em consideração o seu contexto, todos os versículos anteriores quanto posteriores, para defender aquilo. Do Velho Testamento até o Novo Testamento, Isso, né? Juntando uma coisa a outra. Com certeza. Com certeza o Novo tem que confirmar lá do Antigo. Então, não existe esse negócio de também se fazer uma doutrina, se fundamentar uma doutrina em um texto alegórico, numa alegoria. Porque nós sabemos que a linguagem bíblica, ela tem alegoria, ela tem parábola, e às vezes nós vemos pessoas aí interpretando sem levar em consideração a linguagem da Bíblia. A Bíblia contém fábula, uma história que é uma fábula, por exemplo. Existe história que é história mesmo, verdade. É uma diversidade literal. Existe poesia, existe cânticos na Bíblia. Tem uma linguagem profética. Tem que levar em consideração a linguagem bíblica. Tem a linguagem poética, nós temos parábola, nós temos alegoria, e pessoas querendo fundamentar a doutrina, às vezes, numa parábola. Verdade. E é isso, irmãos, que nós temos que estar atentos. E fora as heresias que são criadas em prol de negócios, os ensinos aí que visam o lucro, da fé, a venda da fé. Muitos não lidam com pessoas, mas com clientes. Isso é uma verdade no século XXI. E também foi advertido aqui, olha, por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vocês negócio, farão de vós negócio, com palavras fingidas. Verso 3 de 2 Pedro, capítulo 2. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Aleluias. Então, irmãos, existe esse outro lado, de que ensinos falsos são criados visando negócio, a venda da fé, irmãos. Tratam muitos aí desse tipo de falsos mestres ou falsos ensinamentos. Eles visam lucro, eles tratam os seus membros como clientes, e as pessoas assim, grande parte gosta de ser enganado, porque a verdade bíblica está aqui, e a palavra de Deus diz, olha, meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas não procuram conhecer
Elas acham mais fácil comprar um milagre, elas acham mais fácil comprar a bênção. Às vezes querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Não querem compromisso sincero com Deus, não querem se aprofundar no conhecimento, não querem crescer e prosseguir no conhecimento. A palavra de Deus vai dizer, se é de se glorie nisto, em me conhecer. E qual é a experiência que muitos têm vivido? Querem a bênção, mas não o Deus dela, não querem Dono da renunciar, bênção, né? O dono da bênção. Não querem renunciar sua vida, né? Verdade. Louvado seja Deus, chegando aqui com a gente. Euzice Cruz também está conectado com a gente. Luzia Alencar, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo. Noêmia Pereira também está nos assistindo. Mari Ferreira está conectado com a gente. Mari Ferreira, conectado com a gente. O irmão Sandro Lima, ele diz, pastor, sou da IAP Pacaembu, lá em São Paulo. Ele diz, se for possível, peço oração por mim e por minha família. Deus o ilumine todo sempre. Vamos estar orando, meu irmão, com certeza no final do nosso programa, né, pastor Jonas? Agnaldo Campos também está chegando aqui conosco. Seja bem-vindo, você está no Que a Bíblia Diz. Hoje falando sobre como identificar uma heresia, né, pastor Jonas? Como você falou que na Bíblia não há heresia, deixa eu lhe perguntar. Mas levando em consideração que na Bíblia não contém falsos ensinos, mas que muitas pessoas, né, só para ficar claro aqui para os ouvintes, tá? Mas que muitas pessoas distorcem, né, as verdades bíblicas, e por isso existe uma frase aí conhecida dos estudiosos: a Bíblia é a mãe das heresias. Não que ela contém heresias, mas que as pessoas a fazem assim por distorcerem a sua palavra, né, distorcerem a sua verdade. Exatamente. É porque era isso que eu ia lhe perguntar. E por que existe tanta heresia? Então, ó, o lucro, eu falei aqui de uma vertente de um pessoal que visa o lucro, né? Visa benefício próprio. E tem também pessoas de má índole que usadas até pelo adversário do povo de Deus, né? O nosso adversário, Verdade. o inimigo das nossas almas, usadas para baldear a mente das pessoas, para contaminar o corpo de Cristo, para tentar levar a se perder a muitos. Olha que o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, fala sobre isso. Olha que interessante. Olhai por vós. O apóstolo Paulo falando. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, dizendo para os líderes. Os líderes da igreja. Olha que palavra forte. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu como bispos, como os líderes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Por quê? Porque eu sei disto, que depois da minha partida, Paulo dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. Então ele está aqui advertindo e dizendo que entraria no meio do povo de Deus pessoas que não poupariam eles, que ele comparou como lobos ferozes. E olha aqui o que o versículo 30 diz. Um lobo, só que se atendo um pouquinho o versículo 29. Um lobo, quando ele encontra um rebanho de ovelhas, ele não poupa mesmo não, né? Porque ele pegar, ele destrói, estraçalha, né? É verdade. E ele comparou um falso ensino, uma heresia, como isso, que destrói, destroça, estraçalha até um crente sincero. Olha aqui, irmãos, que perigoso. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o que ele termina dizendo no verso 31.
Portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de ensinar com lágrimas a cada um de vós. Olha aqui o que Paulo dizendo. Lembrem-se do que eu passei 3 anos aí, noite e dia, ensinando, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com sofrimento, e eu ensinando a verdade, ensinando o caminho correto. Então ele diz que o perigo é esse, irmão Gildo, de um falso ensino, é de fazer o crente, às vezes, mais sincero, ele se apostatar da sua fé, ele ser destruído por um falso ensino. Por isso ele pede aos bispos, aos líderes da igreja, que olhem por eles, para que eles não caiam nesses falsos ensinos, e por todo o rebanho, para que o rebanho também esteja protegido por eles, contra esses ataques, né? Desses falsos mestres, desses falsos ensinos que vêm sobre o povo de Deus, muitas vezes. E às vezes vem disfarçado, irmão Gildo, como uma revelação, né? Como uma revelação, como uma visão. E às vezes faz um rebuliço no meio da igreja que, se você não vigiar como líder, muitas das vezes, acaba fazendo se perder, fazendo um estrago grande, se perder vidas, né? Louvado seja Deus. Abraço para você que está conectado com a gente, falando hoje sobre como identificar uma heresia. Pastor Jonas, falamos muito já sobre heresia, mas deixa eu te perguntar, quem é o responsável por tanta heresia, por tanta falsa heresias, pastores? São os falsos líderes, como você já acrescentou um pouco? Seria esses pastores? Seria má fé, pastor Jonas, você acha? Ou seria... O que você acha? Bom, irmão Júlio, seria um pouco de cada coisa. Um pouco de tudo, né? Seria aqui eu vou ser bem radical, seria culpado, sabe o que também? As pessoas mesmo querem ser conduzidas, é mais fácil aceitar o engano. As pessoas não procuram ter, como é que eu posso dizer? Eu citei aqui o exemplo dos bereanos, que iam lá examinar, né? Se de fato aquilo era verdade que Paulo estava falando. As pessoas não têm mais essa preocupação. Muitas pessoas querem o imediatismo das bênçãos. Muitas pessoas querem ser levadas pelas emoções. Aí procuram o emocionalismo para conduzir as vidas delas. E hoje tem igrejas e crenças para todo tipo de gente. E quem não quer renunciar e não quer ser guiado pelo evangelho, que causa renúncia, sofrimento, que vai dizer que nós temos que negar nós mesmos, nós temos que estar prontos para morrer todos os dias por amor a Cristo, morrer para nós mesmos, matar nossa velha criatura, nosso velho homem. E muitos não querem esse compromisso, não querem fazer essa aliança de deixar Deus conduzir a sua vida, e ele sempre se deixar ser conduzido, e acabam indo para o mais fácil, né? Então, existe culpa das pessoas, porque a palavra de Deus diz que no fim dos dias eles amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência, né? Segundo o que eles querem ouvir, seus próprios desejos e prazeres, e terão comichões no ouvido quando ouvirem a verdade, né? A sã doutrina. Então as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir mentira. As pessoas querem ser enganadas, muitos. Não estão nem aí para a verdade, porque a verdade ela traz renúncia, elas querem ficar ricas, elas querem serem curadas, elas querem sair da falência, elas querem elas querem pagar a bênção. Muitos são assim. Elas preferem pagar a bênção porque é só ir lá, pagar e pronto, receber. E acabam sendo enganadas. E existe também, por outro lado, líderes que se corromperam na caminhada. Líderes, por isso que o apóstolo diz: olha por vós e por todo o rebanho de Cristo. Porque, irmãos, a quem muito é dado, muito é cobrado.
líderes que se corromperam na caminhada e visam o lucro, não deixaram de ver, de priorizar a salvação do rebanho de Cristo, mas priorizam os seus próprios interesses, né? Nós vemos aí quantos escândalos não aparecem de corrupção. E eu não digo só no meio dos... eu digo no meio do cristianismo em geral, né? Pessoas que visam lucro, pessoas que não querem abandonar a tradição, e botam a tradição. Eu vi certa pessoa falar há pouco tempo que a tradição, ela e o que eles falam é mais importante do que o que a Bíblia diz, né? Se eles e a tradição confirmam que é verdade, então a Bíblia não existe isso, irmão. Não existe revelação maior do que a revelação da Bíblia Sagrada. Nós somos direcionados por esse absoluto. Nós não somos direcionados pelo aquele relativismo que vai dizer não existe verdade absoluta. Para nós cristãos, existe sim. Se você escuta alguém dizendo isso, que não existe verdade absoluta, irmãos, identificou já um falso ensino, né? É verdade. Identificou uma heresia já. Então, não existe isso. Existe sim uma verdade absoluta. É a Bíblia Sagrada. O Deus absoluto soprou verdades absolutas, princípios absolutos, e eles precisam ser respeitados, né? Se você não quer seguir, respeite. Não tente fazer com que as pessoas abandonem sua fé por bel prazer, como muitos aí têm distorcido e feito as pessoas abandonar. Distorcem a Bíblia para fazer a Bíblia dizer o que ela não disse, liberar o que ela não liberou, ou proibir o que ela não proibiu. Então, tudo tem o seu contexto. Todo texto sagrado tem um contexto. E ele precisa ser bem analisado. Você precisa ter uma exegese correta, né? Você precisa entender que existem diferentes tipos de linguagem ou literatura na Bíblia Sagrada. E que cada uma precisa ser interpretada de acordo com o que uma regra de interpretação diz que tem que ser. Glória a Deus, verdade, pastor Jonas. Um abraço aqui para quem está chegando com a gente. Maria Soares, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Lourdes Lemos, ela manda a paz do Senhor e um feliz sábado a todos nós, a todos os promessistas, né? Deus abençoe a sua vida. A irmã Noêmia, ela diz um feliz sábado abençoado. Sábado a todos nossos irmãos, o que Deus nos dê discernimento, né? Para nos livrar de falsas crenças e falsos ensinos de falsos profetas. É isso É aí. verdade, E né? tem outro responsável, irmão Gildo, que eu não me atentei em falar muito para ele, mas é o Sim. inimigo das nossas almas também. Esse é O perigoso. que é que ele quer? Ele quer causar divisão. Isso é coisa não provém de Deus. Ele quer causar divisão no meio da igreja, ele quer baldear a mente das pessoas e ele tem suas artimanhas. Ele usa também os seus, se a pessoa der brecha, né? O que é que o próprio Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse assim, o Senhor mesmo não vai morrer não, ninguém vai deixar você morrer não. Opa. Ninguém triscar a mão em você. O que ele O diz? cearense dizendo, né? O que Se Jesus ele fosse diz? cearense, ele dizia assim, ó, ninguém, como é que eu posso dizer? Ninguém triscar a mão em você, né? Ninguém vai triscar a mão em você não, senhor. Não, aqui não, viu? O que Jesus Aí fala Jesus para disse ele? assim, ó, para trás de mim, Satanás. Então tem influência também do inimigo, os falsos ensinos que nós vemos hoje. Né? Jesus, ele entendeu que aquilo ali não era o plano de Deus para a sua vida, o seu plano era morrer. Né? Verdade. Ele disse assim, não, e Pedro vai dizer, olha aqui, ó, influência que não era Pedro mesmo falando, mas era influência mesmo do inimigo. Para trás de mim, Satanás. É como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que ir em direção à cruz. O plano é eu morrer. Isso que você está falando é uma heresia, né? Não, isso aí não é de Deus, não. Louvado seja Então a gente tem Deus. que identificar também quando algo provém ou não de Deus. Eu vou te dizer mais uma vez, posso ser repetitivo, fazer como os bereanos, que foi elogiado por Paulo, né? Paulo lá pregando para eles, e os bereanos, peraí, vou ver se esse camarada mesmo tá falando algo de Deus, né? Vamos ver. Não é porque é Paulo, não é porque a fama dele se espalhou aí, que ele é o pregador, né? Que ele
que ele é o apóstolo Paulo, que eu não vou deixar de examinar, não. Peraí, eu vou ver se tá certo. É isso, meu irmão. Mas as pessoas preferem, vixe, foi fulano de tal, foi aquele pastor tal, então irmão tal que falou, o cara tem grande admiração e vai e acredita no que o irmão tal falou. É Aí verdade. olha o apóstolo Paulo pregando e os bereanos iam lá examinar. Dizer assim, ó, eu vou ver o que, é que esse camarada tá falando, viu? Se ele não estiver falando e não estiver de acordo com isso aqui, eu não dou crédito não, mas se tiver de acordo, aí sim, a pregação é de Deus. Louvado seja Deus. Um abraço para você que está conectado com a gente. Você está no que a Bíblia diz, caminhando para o finalzinho já do nosso programa. Somos gratos pela sua companhia. Deus abençoe a cada um que está conectado com a gente. Um abraço. Seja bem-vindo. Falando hoje sobre como identificar uma heresia, né? Já vimos várias situações e de como identificar uma heresia. Vou te fazer a última pergunta, Pastor Jonas, para nós encerrar o nosso programa. Deixa eu te perguntar. Essa é boa, viu? Essa aqui é boa, quero que você se saia bem. Se Louvado eu não seja. me sair, os irmãos me ajudam, né? Glória a Deus, isso é Vocês verdade. podem comentar aí. Eu tenho uma opinião sobre um tema da Bíblia que é diferente, pastor, da maioria. Eu sou um herege, por isso, pastor Jonas. Como é? Eu tenho uma opinião formada sobre um tema da Bíblia, né? Que é diferente da maioria. Eu sou um herege, por isso, pastor? Sou. Rapaz, O que é que você vamos acha? lá, né? Se eu tenho uma opinião que é É. diferente da maioria Isso, da maioria. sobre determinado tema, né, da Bíblia. Isso. Eu sou um herege, por E, isso, pastor? rapaz, muitas pessoas são consideradas hereges aí. E às vezes o cara não tá defendendo uma heresia ou um falso ensino. Às vezes, sobre um determinado tema, ele tem uma visão diferente, como nós cristãos temos várias denominações com sua confissão de fé, que elas seguem pontos diferentes, né? É, mas o que? Se não degrine as verdades principais da Bíblia, que eu posso ter uma visão diferente lá na. Deixa eu ver aqui. Lá na. é, Deixa eu ver aqui de uma fácil explicação. Posso ter um ponto de vista diferente do que muitos têm. Por exemplo, uma doutrina. Deixa eu ver a doutrina que não são das. Que, pronto, lá na escatologia, né? Muitos creem na, na volta de Cristo. Tem várias vertentes, né? Tem o amilenista, tem o pré-tribulacionista, né? Que crê que vai ser antes da tribulação, tem o que crê que vai ser no meio da tribulação. Então tem esses pontos de vista diferentes, mas que existe, sim, uma verdade absoluta sobre esses temas, mas dentro do cristianismo existem esses pontos de vista diferentes, né? Isso é notório, nós vemos porque existem várias denominações com sua confissão de fé e que diferem de ponto e outro. E mas o que é enfatizado como heresia clara, se degrine os pontos principais do cristianismo, como por exemplo, o cara não crê na triunidade divina, não crê no Deus que é Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas, sendo plenamente Deus, cada um deles. Aí ele diz, não creio nisso não creio nessa trindade não, a verdade principal bíblica, então o cara não pode ser considerado nem cristão, porque não crê. Tá entendendo? Mas, por exemplo, existe a questão do arminianismo, existe a questão do calvinismo, que são pontos de vista a respeito da doutrina da salvação. Então, existem esses pontos de vista, esses embates teológicos, e eu não posso ser considerado um herege
por conta desse ponto de vista diferente, irmão Júlio, que às vezes a maioria não pensa assim e eu posso pensar um pouco diferente. Isso não categoriza uma heresia em si, mas o que caracteriza uma heresia em si? É distorcer as verdades centrais do cristianismo, né? Distorcer as verdades centrais. Ou então um falso ensino, ensinar o que a Bíblia não ensina ou o que a Bíblia não diz. Mas é questão de calvinismo e arminiano, por exemplo, tanto tem textos que puxam para a questão do que acredita o arminianismo, como tem textos que vão puxar para o que acredita o calvinismo, o calvinista. Então, é algo que é um embate teológico que nem os teólogos mais sábios dos séculos passados conseguiram entrar em um senso comum. Não sou eu, nem outro estudioso que vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas o interessante é que sobre os temas centrais da Bíblia Sagrada, a Bíblia sim tem um absoluto, tem uma verdade absoluta que é incontestável. Louvado seja Deus. Pode ler aí esses últimos comentários, que daqui eu não estou conseguindo enxergar. Tem um comentário novo aí. No nada. Devemos diferenciar, ó. Tá aí, ó. É sobre essa última pergunta. Tinha visto aqui agora há pouco. Passou aqui. Vamos lá, vamos tentar ler aqui. Devemos diferenciar opinião de conceito. Opinião é o achismo. Conceito é estruturado com pesquisas, estudos. O conceito tem alicerce. A Bíblia não tem espaço para opinião. A Bíblia é um conceito. Olha aí. Rapaz, o nosso irmão explicou bem mais explicado do que, né, a gente aqui explicou. Por exemplo, eu tenho uma opinião que difere, né, da outra. Tem que ser sua opinião. Se sua opinião tem estrutura, como nosso irmão comentou aí, né? Se sua opinião é baseada em estudo, se sua opinião é baseada em conceito, tem um alicerce, olha que interessante que ele comentou. É válida. Agora, se sua opinião é no que você acha, né? É no achismo. Então, se você acha, só porque você acha também que é verdade, então, irmãos, é como ele diz, a Bíblia não tem espaço para o achismo. Né? É verdade. É isso aí, irmão. Ele completa mais aqui embaixo. Ele diz: é fácil identificar quando tenho um bom conhecimento das Escrituras. Às vezes, alguns seguem o conceito dos pastores, de pastores, e não o que a Bíblia que diz as Escrituras. É isso aí. Ele vai pela opinião dos outros. E o que é que os bereanos fizeram? Vamos ver se Paulo estiver falando que realmente a Bíblia está ensinando. Aí nós damos crédito à pregação dele. É isso aí. E às vezes o camarada, só porque foi pastor fulano tal, só porque foi o teólogo tal, só porque foi o estudioso tal que falou, o cara vai lá e acredita. Aí ficam bebendo em outras fontes que não são as escrituras e acabam com a mente baldeada. Às vezes o cara só bebe YouTube, só assiste YouTube. Opa. Aí ele fica com esses ensinos prontos de internet, depois deixa de crer na Bíblia, irmão. Irmãos, a Bíblia, ela é suficiente. Ela é a revelação absoluta. Então eu não posso assistir ninguém. Eu não posso ver estudo de fulano de tal. Eu não posso fazer pregação, ver pregação de fulano de tal. Pode, irmão. Mas tenha consciência de que eu tenho que filtrar o que é bom, né? Reter o que é bom, ver de tudo, reter o que é bom. Eu tenho que ver se aquilo que o camarada está falando de acordo se está de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, né? Para que depois não venha haver uma confusão na minha mente e eu deixar de crer nas doutrinas que um dia o Espírito Santo me convenceu, né? Porque o convencimento quem dá é o Espírito Santo. Então, se nós somos convencidos, se a doutrina desce para o nosso coração e depois nós deixamos de crer, irmãos, nós estamos entrando num estado de apostasia. E aí é onde mora o perigo. Então não beba em muitas fontes e queira se basear somente por elas. Examine as Escrituras. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Diz o Senhor, diz a palavra de Deus. Pois bem, hoje falamos sobre como identificar uma heresia.
Programa abençoado. Foi bênção você que esteve com a gente. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Muita gente passou por aqui, ouviu um pouco da palavra de Deus. Creio que absorveu para suas vidas, né, pastor Jonas? Sempre é bom falar sobre a palavra de Deus, né, pastor? Tem mais algum comentário aí embaixo? Não. Tem o último comentário, ó. Podemos, de acordo com aquilo que a gente tava falando, né, ó. Podemos assistir com olhos críticos, observar tudo e reter o que é bom. Boa. É isso aí, irmão. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa, viu, pastor Jonas? Já passou o nosso horário. O assunto, quando é bom, passa rápido, né? Deus abençoe a vida de cada um. Essa live vai ficar compartilhada, né, pastor Jonas? Para você que não viu ou que chegou no finalzinho, quer acompanhar toda, né, pastor Jonas? Vai ficar aí compartilhado. Verdade, vai ficar aí no Facebook do Ministério de Homem, para você assistir todinha na íntegra e aprender mais de Deus. E comentar aí, pode compartilhar após ela ser compartilhada aqui pela gente. Fique à vontade, meus amados irmãos. Pois bem, vamos agradecer. Tá chegando mais gente aí, pastor Jonas, ainda? Tem o pessoal comentando. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Louvado seja Deus. Fique à vontade, meus irmãos. Estamos encerrando, mas vocês são o motivo que a gente persevera até hoje para sempre levar a palavra de Deus até as vidas, né, pastor Jonas? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrar o nosso programa. Lembrando, alguém falou mais alguma coisa aí, pastor Jonas? Não, né? Não, pode. Eu acho Glória que já a ficou Deus. bem explicado. E quem quiser acompanhar ou chegou no final, a live vai ficar compartilhada aí. O assunto é identificando as heresias, né? E Isso. você, ó, se você chegou agora, depois assiste a live aí, vai ficar compartilhado. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Lembrando de orar pelo nosso querido irmão Sandro e a sua família, né? Que ele pediu oração. Ele está lá na Pacaembu, no estado de São Paulo. Ele pediu oração por ele e por toda a família. Vamos orar, pastor Jonas. Agradecer por mais um programa, uma missão cumprida, né, meu pastor? Amém. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o findar de mais um programa e pela tua graça e tua infinita misericórdia. Nós queremos te agradecer também pelos aqueles que assistiram, que compartilharam, que ficaram aí conosco até o final. Que o Senhor ilumine cada vez mais a mente, o coração dessas vidas, Senhor, para atentar cada dia mais para a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que ela contém, Senhor, sim, verdades absolutas, princípios absolutos de um Deus absoluto, inegociáveis. Que o Senhor abençoe e faça-nos cada dia mais compreender o teu plano para cada um de nós, Senhor, a salvação que o Senhor tem para cada um que crê nessa verdade, nessa palavra. Abençoa cada um que assistiu, abençoa os irmãos que pediram oração, que o teu Espírito Santo possa estar visitando, possa estar restaurando a saúde daqueles que colocaram aí nos comentários que precisam de oração. Senhor, tu conheces a necessidade, tu conheces, Senhor, cada um. Então, abençoa de forma especial aqueles que pediram oração e aqueles que nos assistiram. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, no nome santo de Jesus.